Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929. Para a gente falar sobre ela, a gente precisa entender o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, a Europa é destruída e surge como potência os Estados Unidos. Os Estados Unidos cada vez mais aparece no horizonte como a próxima nação a dominar o mundo. Alguns historiadores consideram que a Inglaterra ainda ocupa essa posição, principalmente pela riqueza que vinha de suas colônias, mas outros, no entanto, consideram que a partir da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos já aparecem nessa posição. A década de 20 vai ser uma década de euforia e prosperidade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai criar um estilo de vida que eles vão chamar de American Way of Life, que vai ser a representação dessa sociedade de consumo, dessa sociedade que produz, dessa sociedade que está com um alto desenvolvimento. Uma das imagens famosas sobre esse consumo é essa que vocês vão ver agora. Então você vê o carro, você vê a família, você vê a felicidade, você vê nos anúncios, como nessas outras imagens, os produtos, esse consumo. Olha essa outra imagem colorida, onde você vai ter os eletrodomésticos, a lancha, a churrasqueira. Então, são toda essa ideia de consumo que os Estados Unidos têm até hoje, né? Para pensar a questão de trocar de carro, a questão de trocar a decoração, é um consumismo muito elevado que é muito característica daquele país. Tudo bem? A gente vai ter então tudo isso acontecendo e a Bolsa de Valores se aproveitando de tudo isso. Muitas pessoas ganhavam muito dinheiro na Bolsa de Valores e começaram a investir tudo. Algumas pessoas chegaram até a hipotecar os seus bens, ou seja, colocar o valor da sua casa, pedir um empréstimo para o banco, dando de garantia o valor da casa para pegar esse valor e colocar na Bolsa de Valores. As ações subiam muito, o crescimento era enorme, a euforia também e dava muito dinheiro. Só que isso não durou para sempre. A gente teve um problema de superprodução. O que é a superprodução? Se produziu muito e não se vendeu. Quando você produz um produto, você gasta para fazer esse produto. E agora os Estados Unidos vai passar pelo problema de ele já fez o produto, as pessoas já receberam o salário por ter feito o produto, você já investiu e não tem quem compre. Por que não tem quem compre? Porque a Europa se reconstruiu. A Europa já não precisa tanto desses bens industriais. A Europa tem uma outra mentalidade muito diferente da dos Estados Unidos. E agora, essa produção excessiva chegou num ponto onde você não tem como vender. E se você não tem como vender, você não tem como pagar mais matéria-prima, você não tem como pagar o salário das pessoas, e isso vai gerar, no dia 24 de outubro de 1929, a pior quebra da bolsa de valores. O grande crash, a quinta-feira negra, o pior momento da história do capitalismo vai se dar na cidade de Nova York quando a bolsa quebra. Todo mundo quer vender ações e ninguém quer comprar. As pessoas tinham colocado fortunas, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de dólares e de repente elas não têm nada. Isso vai gerar uma situação horrível. Várias pessoas vão, quando saber disso, se matar. Tem vários filmes que mostram isso. A crise de 29 é muito documentada nos filmes. E você vai ter a economia do mundo inteiro parando. Porque a partir do momento que a maior economia entra em recessão, ela faz um efeito dominó que arrasta todas as outras economias junto com ela. E aí, aquela mesma imagem que a gente tinha visto do carro colorido, do anúncio do carro, vai ficar muito famosa por causa dessa foto. Você vai ter agora a fila das pessoas indo querer comprar comida, receber comida, não era nem comprar, receber a comida de graça e elas tendo que ficar ali com o resquício daquela propaganda. Uma outra foto muito famosa é essa foto do Rolls Royce. O cara tá vendendo um Rolls Royce por US$ 100 e ninguém vai comprar, porque ninguém tem dinheiro para comprar. A crise foi
muito feia. A crise destruiu milhares e milhares de mercados. A gente vai falar agora na Grande Depressão. Os Estados Unidos vão passar muita necessidade, muita fome e vão levar com ele meio mundo. E aí, na situação mundial, como eu já falei para vocês na aula de Revolução Russa, a Rússia com os planos quinquenais estava muito bem. A Rússia tinha um crescimento elevado, enquanto de repente o capitalismo começa a entrar em colapso. Né? No meio dessa crise vai surgir este homem, Franklin Delano Roosevelt, governador do estado de Nova York, e que agora vai se candidatar a presidente dos Estados Unidos e vai ser eleito. E vai ser o presidente dos Estados Unidos de 1933 até 1945. Ele é o cara que ocupou mais tempo o poder nos Estados Unidos da América. Ele vai ser famoso pelo seu plano, o seu plano vai se chamar New Deal, o novo acordo. Por que o novo acordo? Porque desde a independência dos Estados Unidos, qual que era a principal marca dos Estados Unidos? Ser um país do liberalismo, ou seja, o país onde o Estado deve intervir pouco na economia. A ideia de que eles eram descendentes do iluminismo do Adam Smith, que a mão invisível do mercado é que controlava toda a economia. E agora isso não vai dar mais certo. Agora eles vão ter que dar um passo atrás. O Roosevelt vai ouvir o Keynes e vai fazer as medidas que o Keynes dizia. Aumente o Estado, tenha um Estado forte, tenha um Estado que gera empregos, que gera riqueza, que faz grandes obras públicas, que se preocupa com a população. E a partir disso vai surgir uma das maiores teorias econômicas do século XX e que até hoje a gente tem muita discussão sobre ela. Qual deve ser o papel do Estado? Um Estado que investe, um Estado que é forte, um Estado que desenvolve a economia ou um Estado que não participa da economia? Um Estado mínimo, um Estado que não interfere. Até hoje, nos Estados Unidos e no mundo, essa discussão é muito presente. A gente tem nesse ano de 2020 uma grande crise, a crise que vai gerar um desaceleramento na economia mundial devido à pandemia do Covid-19 e as regras e as discussões econômicas já estão à volta. Então a chance de cair isso no vestibular é enorme, que é o seguinte: qual é a melhor maneira de você solucionar uma crise? É você investindo e criando um Estado forte ou é você diminuindo? E esse ano a gente já viu algumas notícias da Alemanha fazendo uma injeção de dinheiro muito grande na economia. Na Grã-Bretanha, o Boris Johnson já falou de pagar até 80% do salário dos trabalhadores sem carteira assinada. Então você tem cada vez mais a volta desses planos keynesianos do John Keynes, o cara que fez esse capitalismo que entrou em crise sair da crise. Os Estados Unidos vai conseguir sair da crise. O Roosevelt vai conseguir se eleger tantas vezes presidente dos Estados Unidos exatamente por causa disso. Ele vai ser o cara que vai tirar os Estados Unidos da crise e vai fazer os Estados Unidos respirar. Respirar, voltar mais forte e ser novamente, agora sim, depois da Segunda Guerra Mundial, a grande potência do mundo. Então, é muito marcante essa virada e essa nova perspectiva. A partir de agora você vai ter na economia mundial dois modelos de como sair de uma crise: o modelo keynesiano e o modelo liberal. Depois, na década de 80, a gente vai ver o modelo neoliberal, ou seja, uma retomada dessa ideia de Estado mínimo. E hoje a gente vê de novo o modelo keynesiano. Quando na crise de 2008, o Obama vai fazer uma série de medidas keynesianas. Na economia, tem uma medida certa ou uma medida errada? Não. A economia, ela é como uma... O que a gente pode falar? Como um paciente. Às vezes, se você der um remédio numa dosagem muito alta, ele pode levar à morte. Se você der uma dosagem um pouco menor, ele pode levar à vida daquela pessoa continuar. Então é sempre muito difícil e a gente está falando sempre de vidas. E aí, quando a gente fala de vidas, a gente tem que pensar em como você vai solucionar os problemas econômicos, gerando o menor estrago possível na vida das pessoas.
Então, como vocês podem ver, esse é um tema que vai ser muito falado esse ano. Prestem atenção, tenham em mente tudo isso. Tudo bem? Existem muitos filmes que vocês podem ver sobre isso. Tem um que eu adoro chamado Cinderella Man. Esse é o cartaz do filme, onde mostra um lutador de boxe e o quanto que eles vão sofrer durante a crise que se torna a vida após a crise de 1929. Existem outros vários, eu super recomendo que vocês assistam nesse momento aí de pandemia e quarentena. É legal a gente dar uma esparecida, mas também ainda continuar por dentro dos assuntos que caem bastante. Tudo bem? Valeu, gente! Abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.